Olá, gente, me chamo Paulo Victor e eu sou professor de Sociologia do Instituto Livre. E agora a gente vai para a nossa parte 2, da nossa temática 1, da nossa unidade 2, do nosso volume 3. A gente tratou aí na primeira parte sobre o que era o Taylorismo, do Frederick Taylor, e agora a gente vai para o Fordismo, que é outra forma de organização do trabalho, que na verdade é um aperfeiçoamento ali do que foi o Taylorismo, e que foi usado também nas indústrias, também nas fábricas, mas principalmente nos setores de automotivos, No caso, aí a gente está falando na produção de carro, na indústria de produção de carro, e como aí foi revolucionário o Fordismo para a implementação dentro das fábricas, Bom, vamos conhecer um pouco também sobre o seu idealizador, o Henry Ford. Ele nasceu em 1863 e morreu em 1947, tá certo? O Henry Ford, ele era um empresário estadunidense da indústria automotiva. É esse mesmo aí que provavelmente vocês estão pensando, que é aí do Ford, uma das grandes marcas aí de carros. E é justamente ele que foi o idealizador do Fordismo, que é essa organização no trabalho. Como eu expliquei, ele procurou ali um pouco aperfeiçoar a ideia que já vinha ali do Taylor, ali do Frederick Taylor, que era o Taylorismo. Só relembrando um pouco que a ideia do Frederick Taylor era justamente aí otimizar o tempo de trabalho dos trabalhadores, fazendo um controle maior dos movimentos e do tempo daqueles operários. Então isso é justamente o Fordismo, ele está dentro dessa mesma pegada aí de organização do trabalho, mas aí ele notou uma coisa, que esses trabalhadores, eles poderiam ganhar mais tempo aí, no tempo de produção deles, e mais tempo lucrando, se as peças que fossem trabalhadas ali, e quando a gente vai trabalhar aqui no Henry Ford, a gente está falando da indústria automotiva, se as peças, por exemplo, ali dos carros que fossem montados, elas chegassem até o trabalhador e não o trabalhador fosse até essas peças como era feito antigamente. Por exemplo, o trabalhador precisava ali do capô ali do carro, então o trabalhador ia até onde trava o capô do carro, trazia o capô do carro para o local de montagem e ali ia montando. Assim era feito com outras peças também, com os pneus, com a bateria, com os traseiros, então com os bancos traseiros. Então era feito dessa forma, a montagem. Só que aí o Henry Ford pensou que, bom, a gente pode reduzir esse tempo de o trabalhador ir até se deslocar até o local onde está essa peça, do carro, e essa peça ela pode vir até ele. Então a montagem pode ser feita dessa forma, essa peça vem até o trabalhador e ele não precisa ir até essa peça. Mas como é que isso iria acontecer, Qual foi a ideia, a metodologia aí que o Henry Ford traçou para que essas peças pudessem vir até o trabalhador? Foi justamente, ele desenvolveu o que é chamada hoje de esteira mecânica, A esteira mecânica, eu acredito que muitos de vocês já viram ali quando a gente vai ver aquelas imagens da fábrica. Vocês podem ter abrir a apostila de vocês que tem uma imagem também. É uma esteira grande, onde ficam todos os funcionários ao redor dela, E essa esteira vai passando justamente com todas essas peças, onde ele só vai pegando as peças e montando ali, ajudando a montar, no caso, o veículo automotivo, Então essa foi uma das ideias do Henry Ford, justamente para a otimização desse tempo, O que foi bastante brilhante no caso na época, porque se você for pesquisar, até hoje, todas as montadoras aí de carro que trabalham nas indústrias, elas hoje replicam esse modelo do Henry Ford, Todas elas têm essa esteira mecânica, onde as peças ficam passando e os montadores eles só ficam montando. E aí também é um reajuste de tempo do trabalhador para a esteira, porque agora quem dita, por exemplo, o tempo aí de você pegar a peça é a esteira e não mais o trabalhador, Como era antigamente, que o trabalhador ia ali no seu tempo pegar aquelas peças. Então já era moldado ali o movimento, do trabalhador em relação a isso,
com o Taylorismo, mas agora temos um outro mecanismo com o Fordismo, que é justamente a criação dessa esteira. Então essa esteira, ela basicamente vai regularizar ali o tempo do trabalhador para a montagem daquela peça ali, daquele automóvel, tá certo? Então essa ideia, ela foi sendo replicada, né, em outras fábricas de outros modelos, né? Então o Henry Ford foi ali um dos pioneiros, mas não foi só nisso que ele foi pioneiro, não, ali dentro da indústria, principalmente da indústria automotiva. Ele foi o primeiro a construir um carro popular, né? Um carro aí de baixo custo. O que antes o carro era visto como um artigo muito grande de luxo, pertencente às altas classes aí da sociedade, ele criou um carro popular, aonde ele aliou dois fatores bastante importantes para a produção de massa de um produto que você quer que a grande massa consuma, né? Outras classes, as classes mais abaixadas, que é a produção de massa, que é mais igualada ao menor preço, né? Então, quando ele tem uma grande produção de massa, ele tem uma grande produção ali daquele automóvel, que era o chamado Ford T. Então, quando ele tem essa grande produção de massa, ele consegue diminuir esse preço, né? Quanto mais exclusivo o produto é, mais caro ele vai ser, né? Então, quanto mais popular esse produto é, quanto mais se produzir esse produto, menor o preço dele é. Então, foi justamente a partir daí, desse primeiro carro popular, que as outras camadas da sociedade conseguiram aí comprar o seu carro, né? Então, a partir daí também, aliado a outra coisa, ele consegue popularizar ainda mais o uso do carro, não sendo agora o carro como um artigo de luxo das outras camadas sociais, mas também é visto agora o carro como uma necessidade do brasileiro, né, e de outras pessoas, justamente porque ele aliou a produção desse carro, como a gente viu aqui, uma produção de massa com o menor preço que ele poderia vender, mais a propaganda. E a propaganda e os meios de televisão, as revistas, e tudo que você poderia encontrar nessa época, eles foram bastante essenciais justamente para criar esse desejo da necessidade de se ter um carro. Porque até determinado tempo, o carro não era uma necessidade assim das pessoas se locomoverem, era justamente visto como um artigo de luxo de algumas pessoas que poderiam possuir. Mas aí, com a propaganda como aliada dessas grandes indústrias, elas colocam uma propaganda onde você tem que ter um carro, onde um carro é uma necessidade aí para as pessoas. Então, é justamente nisso que o Henry Ford pensou, né? Além da produção, ele também aliou a propaganda. Então, você vê hoje, por exemplo, nas televisões ou mesmo na internet, há diversas propagandas de carro, colocando ali o carro como algo tão pessoal. Às vezes a propaganda ali que a gente vê é uma coisa tão pessoal que meio que nos convence ali de forma mais emotiva a possuir um carro, sendo que ele é um bem material, né? Então você vê aí a propaganda fazendo esses trabalhos onde coloca ali aquele item material que a gente poderia ver totalmente com uma impessoalidade, a gente poderia tratar muitas vezes só como mais um objeto. E as pessoas acabam colocando aí, a partir da propaganda, esse vínculo mais emocional, né? As pessoas até brincam, dão nomes aos carros, justamente porque a propaganda da mídia faz esse elo do sentimento entre o material e os sentimentos pessoais dos seres humanos, né? Então a propaganda, ela foi uma grande aliada aí para a indústria automotiva. E não só para a indústria automotiva, a gente vê N coisas que foram criadas ali, objetos materiais, e foram vistos como e vão sendo vistos como necessidade. Quem nunca, muitas vezes, comprou um produto, acho que muitas vezes até você mesmo já deve ter comprado um produto que em outra época não seria uma necessidade sua. Só que você já viu tantas pessoas comentarem disso, como isso fez bem a ela, você já foi enxurrado de tantas propagandas, tanto pela internet como pela televisão, pelo rádio, que você foi abordando a ideia ali dentro de você de que aquele produto era essencial para você. Seja ele um jarro, um objeto pessoal, de higiene, um objeto do seu trabalho, enfim, seja o objeto que for. Que se você for olhar ali e tirar todas essas propagandas, tirar toda essa visão mais romantizada,
você vai ver que você não precisa daquele objeto, por exemplo, para viver, que não é uma coisa básica, como existem itens básicos que fazem a gente viver, né, como comida, aí a gente tem a nossa própria roupa, a gente tem que ter a ideia de que ela foi uma necessidade básica criada pelos seres humanos. A roupa, até então, foi essa necessidade básica, justamente por conta da moral, justamente de alguns países mais, que podemos dizer, algumas civilizações, onde colocaram a roupa, essa ideia da moral, do nu, do corpo nu, como algo mais imoral, mais profano, e a gente já tem também um pouco da religião. Então a gente tem que entender que essas coisas, elas vão sendo necessidades a partir do momento em que os seres humanos, eles propagam isso. Então muitas coisas que a gente tem hoje, que a gente adquire hoje, muitas vezes não eram necessidades aí do ser humano para viver, assim como o carro. Com o advento da propaganda, da publicização e das pessoas também consumindo em massa isso, essas coisas foram sendo criadas como necessidade. É só olhar aí a produção do carro popular. A quem interessa essa produção do carro popular, de que um carro onde todas as pessoas, onde a maioria, no caso das pessoas da grande massa, poderiam pagar por esse carro, né? Então foi justamente isso a ideia do Henry Ford, de popularizar um artigo que muitas vezes era visto de luxo, de algo pertencente a umas camadas sociais, a apenas algumas, e popularizar isso para uma grande parte da sociedade. É você tornar as pessoas mais próximas daquele objeto material, tá certo? Então eu vou dar um pouco mais de continuidade aqui aos nossos estudos sobre Fordismo. Bom, dando continuidade, né, aos nossos estudos do nosso tema 1, que é nessa parte a gente está tratando um pouco sobre o Fordismo. A gente viu aí que o Fordismo é um aprimoramento, podemos dizer assim, que o Henry Ford pegou das ideias do Taylorismo, né, do Frederick Taylor, e aperfeiçoou melhor justamente para a redução aí do tempo de trabalho. Eu separei aqui para vocês em etapas, né, sobre o antes do Taylorismo, com o treinamento, né, aquele mencionado pelo Taylor, e depois com o Fordismo em todos os seus aperfeiçoamentos, qual foi a linha evolutiva aí do tempo de trabalho do homem, né, ali do trabalhador operário que trabalhava junto com eles nas fábricas. Bom, isso é justamente o tempo de montagem, no caso, aí nas indústrias, principalmente nas indústrias automotivas. Então a gente está usando aqui um exemplo das indústrias automotivas e o tempo de montagem ao qual elas desenvolviam aí dentro do seu ambiente de trabalho. Bom, a primeira etapa é antes do Taylorismo, né, quando não existia aí, quando só o Taylor observava, não tinha aí aplicado aí na prática, né? O tempo de montagem girava em torno de 12 horas e 30 minutos, tá certo? Então o trabalhador aí por dia, ele levava para montar, no caso, essa peça em 12 horas e 30 minutos. Bom, com o Taylorismo, né, aí já com as ideias do Taylor vinculadas às fábricas, com esse controle do movimento e dos tempos dos trabalhadores. Bom, então aí a gente já tem uma redução de 7 horas e 20 minutos, né, com a aplicação do Taylorismo dentro dessa organização do trabalho. Para antes, né, antes a gente tinha 12 horas e 30 minutos, agora a gente tem 5 horas e 50 minutos, uma redução aí de 7 horas e 20 minutos, tá bom? Agora o Taylor, ele não criou ali aquele treinamento, né, científico para especificar melhor os trabalhadores que eram aptos a, como ele dizia, a obedecer, não é isso? Então a gente vai ter dentro dessa linha já os trabalhadores que entraram nas fábricas automotivas a partir deste treinamento científico que enxugava melhor quais eram as pessoas, os homens aptos àqueles trabalhos, né? E esse treinamento, ele também surtiu resultados, né? Essa seleção aí que eles fizeram antes mesmo dos homens entrarem em trabalho. A gente tem agora o tempo de montagem reduzido, o que era antes de 5 horas e 50 minutos, a gente tem agora, passa a ser de 2 horas e 38 minutos. Então a gente tem aí um tempo de 3 horas. Então a gente tem aí uma redução de 3 horas
e 12 minutos, né, que agora foi reduzido com este treinamento, que é as pessoas sendo selecionadas para entrarem dentro dessas fábricas, né, os homens. Então a gente aqui, vai revisando, a gente reduziu de 12 horas e 30 minutos para 5 horas e 50 minutos, o que foi a redução de 7 horas e 20 minutos, com o treinamento, né, e o aperfeiçoamento. A gente reduziu agora para 2 horas e 38 minutos, né, tá? A gente reduziu basicamente 3 horas e 12 minutos da montagem. E agora a gente vai ver com o Fordismo, que é justamente toda essa implementação da esteira mecânica nas fábricas, na indústria, a redução do tempo da montagem dos automóveis caiu para 1 hora e 30 minutos, né? O que a gente vai ter aí uma redução basicamente de 1 hora, reduziu-se basicamente 1 hora e 8 minutos aí do tempo de montagem dessa peça, no caso da fábrica. Então a gente vê que tanto o Taylorismo quanto o Fordismo, eles reduziram bastante o tempo de produção daquele trabalhador e, consequentemente, o aumento dos lucros ali naquela empresa, principalmente nas empresas automotivas. Se a gente for pegar mais aí do eixo até o final, como a gente tem agora, a gente reduziu, no caso o Taylorismo e o Fordismo, né, reduziram basicamente 11 horas nessa montagem, desde quando era antes do Taylorismo até com a implementação do Fordismo, foi reduzido 11 horas, no tempo de montagem, tá certo? Então essa é basicamente uma linha cronológica aí de como foi reduzido e como foi organizado ali os trabalhos nas indústrias. Bom, a sociologia, ela sempre traz basicamente consigo as artes, a música, tudo que pode ser uma crítica e que fale de uma outra linguagem. A sociologia, ela também traz para a gente estudar determinados fenômenos, né? E assim é também para estudar a Revolução Industrial, para estudar as outras revoluções como a francesa. A gente tem diversos filmes, diversas músicas, peças teatrais, musicais, que falam basicamente sobre isso. E que, para além dos livros, né, que a gente estuda na escola, nas universidades, a gente também pode utilizar como material para a gente compreender determinados assuntos. E para compreender um pouco dessas mudanças na fábrica e como esses trabalhadores sofreram essas mudanças, a gente tem diversos livros, tem a apostila de vocês, como a gente está estudando hoje, mas a gente também tem outras linguagens. E uma dessas linguagens que a apostila mesmo de vocês nos recomendou foi o filme, e em específico o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Acredito que basicamente muitos de vocês possam conhecer o Charlie Chaplin, que era um ator que fazia filmes mudos em preto e branco, justamente para retratar a realidade. Muitos desses filmes retratavam a realidade da sua época, né? As transformações ali que a sociedade estava passando. E o Tempos Modernos é um filme muito conhecido do Charlie Chaplin, que retrata justamente essa passagem na vida do trabalhador, na vida daquela pessoa, sobre aí as fábricas, como alterou a dinâmica e o ritmo de trabalho. Então, a apostila de vocês, é sempre bom que vocês assistam o filme, né? Porque a partir daí vocês vão tirar as conclusões, as dúvidas de vocês, sanar algumas delas. Mas a apostila de vocês, ela traz coisas, justamente um pouco do resumo do que o trabalhador passou com essas implementações das ideias do Taylorismo e do Fordismo dentro dessas fábricas e indústrias, né? Bom, primeiramente no filme a gente nota a implementação da esteira mecânica, né? A gente vê a esteira chegando ali no ambiente de trabalho, os trabalhadores meio surpresos ali com aquele movimento novo e tudo dizendo que era para otimizar o trabalho deles, né? O tempo de trabalho deles, né? Mas era basicamente dessa forma que se era chegado para o trabalhador. Então a gente vê essa esteira mecânica criada pelo Henry Ford chegando dentro das indústrias do ambiente de trabalho, né? Só que aí o trabalhador, ele vai passar por alguns estresses diários, né? Que o filme vai elencando para a gente. Um deles é o trabalho repetitivo.
como era tudo mecanizado, você fazia a mesma função todo dia, então o trabalho acabava sendo repetitivo, não mudava o ritmo, era o mesmo ritmo, o trabalhador fazia a mesma coisa, então era tudo muito mecanizado. Então isso acabava tendo um estresse para o próprio trabalhador. Então o trabalho repetitivo é a primeira coisa elencada ali pelo filme. Depois é que o tempo foi alterado, como eu expliquei para vocês. Antes, o trabalhador era o dono ali do tempo, né? Ali na fábrica, ele ia pegar as peças, ele ali nas barras de ferro que o Taylor ele observou, ele tinha ali o tempo dele de carregar aqueles 45 quilos de barras de ferro. Então, isso o tempo era de alguma forma conduzido por ele. Quando chega a esteira mecânica, a esteira que vai ditar ali o ritmo. Então a esteira vem com as peças e o ritmo, e o trabalhador tem que pegar essas peças ali no ritmo da esteira. Então o trabalhador ele já não tem mais o tempo ali para ele conduzir, né? Então ali a esteira está conduzindo o ritmo já lá das montagens, da entrega das peças. Então se torna repetitivo e ainda conduzido por uma máquina, no caso ali pelas esteiras. Outro ponto é que nesta época os ambientes de trabalho eles eram muito insalubres, no caso eles não eram ambientes adequados para o trabalho humano. Então você tinha muitos processos químicos, onde as pessoas eram expostas e ainda não tinham as devidas vestimentas para elas trabalhar com esses químicos. Você tinha ambientes muito fechados, onde se uma pessoa ela ficasse doente, por exemplo, gripada dentro desse ambiente, era muito fácil a contaminação para os outros trabalhadores. Então, quando você tinha um adoecimento dentro dessas empresas, você tinha um adoecimento em massa. Então, várias pessoas ficavam doentes ao mesmo tempo e isso acabava desfalcando as empresas. Mas essa contaminação e essa contaminação em massa, ela acontecia justamente por conta dos ambientes que eram muito fechados e insalubres. Então, quando a gente fala de insalubridade, a gente fala justamente desses ambientes que não eram propícios para o trabalho. Então, você tinha um trabalhador que ele executava um trabalho repetitivo, um trabalho conduzido não mais por ele, mas agora por uma máquina, no caso as esteiras, e ele ainda trabalhava em locais insalubres. Então, o filme vai sendo desenvolvido a partir disso, né, com trabalhadores vivendo esses dilemas diários, né, principalmente ali o Charlie Chaplin, que está interpretando um trabalhador, um operário da época, e esse trabalhador no final ele é levado à loucura, justamente por conta desse ambiente de trabalho estressante que ele vive. Então, o filme Tempos Modernos ele é muito interessante, é uma linguagem nova assim, para a gente que já é mais da era do digital, já conhece mais, por exemplo, as televisões em cores. Eu sei que muitos de vocês também pegaram aí televisores ainda em preto e branco, mas hoje eu acho que já poucos devem existir, e a gente foi criado mais nessa época, onde os filmes falados, as novelas faladas. Então, para o personagem, para a sociologia e para o personagem também é bastante interessante essa linguagem, para a gente ver que desde muito tempo, onde aí se tinham filmes mudos e em preto e brancos, já se trazia uma crítica sobre esses modelos de trabalho, né? E é bastante interessante a gente analisar essa crítica com outro filme, por exemplo, que a apostila de vocês também dá alguns outros exemplos, que a gente pode trabalhar essas questões do trabalho. A gente tem filmes, por exemplo, como Pássaro Azul, que é filme que trabalha em relação aos trabalhos no Oriente Médio, as trabalhadoras, por exemplo, de fábricas de jeans e do mínimo que elas ganham, da exploração. É bastante interessante esses filmes e que a gente pode constatar com essa realidade, tá certo? Então, vou dando seguimento aqui à nossa temática sobre Fordismo. Bom, vamos dar agora continuidade, né, aos estudos da nossa temática 1, que é sobre o Fordismo. Como eu expliquei para vocês e trouxe aí uma outra linguagem para explicar como a dinâmica dos trabalhadores e a rotina deles, né, iriam mudar, estavam mudando ali com o filme Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin. Então, o que a gente viu aí no final do filme foi que os trabalhadores naquele ritmo, onde tinha
um trabalho mecânico, o seu tempo de trabalho agora era conduzido por uma máquina, locais de insalubridade ali para se viver, para se trabalhar dentro das fábricas, o adoecimento, esses trabalhadores eles acabavam saindo das fábricas, eles não queriam mais trabalhar daquela forma, né? Estavam cansados daquele trabalho mecânico, queriam outras formas de trabalhar. Então isso, de alguma forma, como o Fordismo e o Taylorismo eles avançaram nessas questões, eles também não preveram que eles estavam lidando ali com pessoas, com seres humanos, e essas pessoas, elas, por maiores que sejam as dificuldades, elas tomavam as escolhas de saírem da fábrica, né? Então, logo depois do Fordismo, quando o Fordismo foi implementado aí com todos os seus aparelhos mecânicos, com as esteiras, os operários eles se cansaram de um trabalho mecanizado e eles estavam começando a sair da fábrica. Tanto que essa saída ela foi sentida por diversos setores, não somente os setores automotivos, mas principalmente os setores automotivos. Então, começou-se a ver esse abandono das fábricas, tá certo? Principalmente das fábricas automotivas. Então, Henry Ford, né, já revolucionou no caso das esteiras mecânicas, trazendo as peças para os trabalhadores. É claro que ele pensou também em um método de sair dessa crise, já que foi uma crise instaurada pelos próprios métodos dele, né, pelo Fordismo. Então, ele foi ver primeiramente quais eram as reclamações desses trabalhadores, né? O porquê desses trabalhadores estavam reclamando e quais seriam as possíveis melhorias que poderia se dar a esses trabalhadores. Então, ele revoluciona de novo com algumas medidas visando mais aí a saúde, a propensão desse trabalhador no ambiente de trabalho. É sempre bom assim a gente ficar relembrando em relação ao filme do Charlie Chaplin, porque muitas vezes pode parecer algo, por ser um filme humorístico, né? No caso o Charlie Chaplin ele está falando ali um pouco sobre o humor também, que é o gênero ali do filme, mas também é um filme super consciente. Então, através ali daquele gênero, do humor, das piadas, enfim, eles nos traz muito para pensar essas questões. Então, se com o filme já era dessa forma, a gente já consegue ver a angústia do trabalhador, imagine como era assim na vida real, né? Os trabalhadores passando por todas essas transformações aí, não só no âmbito da organização do trabalho, mas também em todas as implicações que isso causaria na sua vida aí, no seu âmbito social. Então é bom a gente pensar, tirar um pouco ali do filme, do humor e trazer mais um pouco assim da crítica da sociologia, qual eram os impactos na vida daqueles trabalhadores, não somente na forma da organização, como eu expliquei, mas também no âmbito da vida pessoal, na sua relação com a sua família, na sua relação no seu ócio, será que ele tinha tempo para isso? Então, esse desgaste, ele foi se acumulando aí para o trabalhador, né? Esse desgaste foi sendo acumulativo, o trabalhador foi ficando exausto disso e é como eu falei, por mais que eles precisassem aí do dinheiro, por mais que eles precisassem da remuneração aí no final do mês, eles também começavam a pesar sobre si, sobre a sua saúde, tá certo? Então o Henry Ford ele foi desenvolvendo aí, foi ouvindo os trabalhadores, vendo as suas reclamações e foi aí começar a implementar novas medidas que pudessem trazer esses trabalhadores fabris para suas fábricas de novo, né? Para suas fábricas automotivas. Bom, um dos primeiros está relacionado ao dinheiro, né? Porque muitos também saíram das fábricas por conta do mau pagamento, por achar que estavam trabalhando demais, é um ritmo exaustivo, e não estavam sendo pagos devidamente, né, pelos que eles mereciam. É bom entender que a hora ali por dia que era paga a esses trabalhadores era de $2, tá certo? O equivalente aí em reais na época era de $2. Então, com uma nova medida, o Henry Ford dobrou, mais que dobrou, né? No caso, esse pagamento por dia. Ele fez agora de $5, o que motivou bastante os trabalhadores a voltarem para as fábricas, porque o que antes eles ganhavam $2 por dia, agora eles estão ganhando $5, né? A hora, lembrando. Bom, antes eles tinham uma jornada de trabalho, né, era mais exaustiva, e agora houve uma redução da jornada de trabalho para eles voltarem às fábricas. Então era basicamente o que é aproximado do que a gente tem hoje,
no caso, uma jornada de 8 horas diárias, né? Então é basicamente o que a gente tem da nossa jornada por dia hoje. Então é a jornada diária de 8 horas também foi uma das propostas para que esses trabalhadores eles pudessem voltar aos seus trabalhos aí nas fábricas. Bom, só que esses benefícios, ou podemos dizer assim, essas novas sanções assim, do Henry Ford, não foram dados a todos os trabalhadores, não. Eles lembram que eu falei do processo do terrorismo que ele colocou para aqueles trabalhadores que eram aptos, um processo seletivo mais científico? Bom, esse trabalhador também passava por esse processo e tinha o que o Henry Ford criou de acompanhamento do trabalhador, um acompanhamento mais seletivo, porque agora se iria tratar esse trabalhador não mais somente o reduzir àquele espaço da fábrica, né? Aquele espaço onde ele se encontrava. Era também preciso ir além ali do trabalhador, justamente para que ele não pudesse voltar a desistir daquele trabalho e ter um abandono em massa, né? Então, esse momento ali do Henry Ford, dessas sanções, a gente pode começar ali com o que poderia ser o começo dos recursos humanos ali, do que toda empresa tem, né? Que vai ali para além da área trabalhista ali, para além do ambiente de trabalho, vai para um ambiente mais pessoal, saber mais as vidas daquele trabalhador, de como também podemos ajudar aquele trabalhador no ambiente de trabalho. Então foi feito esse acompanhamento do trabalhador, mas esse acompanhamento do trabalhador era justamente para saber se este trabalhador ele era apto ao trabalho e para também ganhar agora $5 por dia e ter uma jornada de trabalho de 8 horas. Então esse acompanhamento ele tinha algumas especificidades, assim, tratava de algumas questões mais pessoais. Bom, primeiro ele era preciso ter uma boa conduta no trabalho e na sua vida, né? Não estar metido na criminalidade, não ser uma pessoa, podemos dizer assim, que exercia um mau trabalho dentro das suas funções e na sua vida pessoal também ele precisava estar o mais alinhado possível. Então eles colocavam que esse trabalhador ele precisava ter uma boa conduta. Bom, segundo, era-se uma época onde os trabalhadores eles tinham um grande problema com o alcoolismo. Então muitos trabalhadores chegavam na fábrica virados por conta do álcool, tinham muitos dependentes alcoólatras. Então um desses acompanhamentos e um desses requisitos básicos era que esse trabalhador ele não consumisse bebida alcoólica. Então esse acompanhamento privava o trabalhador de consumir bebida alcoólica justamente por conta do problema nas fábricas que se existia grande do alcoolismo ligado aos trabalhadores. Então, para se ter todos esses benefícios, podemos dizer assim, ou essas novas sanções, esses trabalhadores eles não poderiam consumir bebida alcoólica. Bom, segundo, o terceiro, no caso, mais importante, que o salário deles, que eles ganhavam ali ao final ali do mês, fosse destinado à família. Então esse trabalhador ele precisava se comprometer que todo o salário que ele estava ali ganhando, eles iriam destinar à família, né? Às suas famílias, aos filhos, às suas esposas. Então esses eram as três, podemos dizer assim, acompanhamento que a empresa, no carro ali a Ford, ela dava ao trabalhador, esses três acompanhamentos: ter uma boa conduta, não consumisse bebida alcoólica e que o salário ao final do mês fosse destinado à renda a toda a família. Bom, este período ao qual os trabalhadores eles motivaram esses motins e essas podemos dizer assim, revoltas e essas novas sanções precisavam ser feitas, foi um momento onde os sindicatos eles se fortaleceram muito e aí começaram a cobrar os direitos dos trabalhadores, né? Trabalhar em locais com melhores condições, sem insalubridades, terem essa jornada de trabalho de 8 horas cumprida, o pagamento dos salários também de $5 por dia, eles pudessem também estar cumprindo esse pagamento. Então foi um momento que os sindicatos e os trabalhadores eles se fortaleceram muito, né? Porque eles viram que eles tinham uma força ali, eles viram que com o esvaziamento das fábricas, um grande empresário ali no caso, o Henry Ford, ele se motivou ali a mudar as formas de trabalho, né? Claro, se o ritmo
e a organização de trabalho muda, altera, também é preciso mudar ali para o trabalhador, né? E para trazer novas coisas para o trabalhador, mais benefícios, no caso. Então, com essas novas formas de organização de trabalho trazidas pelo Fordismo, o Fordismo vira um exemplo aí e ele vai ser replicado em outros âmbitos de organização de trabalho e principalmente em outras fábricas automotivas. Então, as fábricas automotivas viram ali que aquele modelo, principalmente ali da mecanização da esteira mecânica e de toda a dominação do movimento e do tempo do trabalhador estava dando certo, né? Então, eles foi começando a ser replicado, tanto o Fordismo juntamente com o Taylorismo, em outras fábricas, em outros ambientes de trabalho. Então, foi um exemplo a virar modelo aí. E um dos mais, podemos dizer, um dos dados mais sólidos aí que a gente tem disso é quando a gente vai tratar do capital aí da empresa Ford, né? A gente vê que esse capital ele era de 2 milhões de dólares e com a ampliação disso ele passa a ter um capital de 250 milhões de dólares. Então aí a gente vê que a forma como organizar o tempo, o espaço aí dentro da empresa, né, com o Taylorismo, com o Fordismo, fez alavancar principalmente o capital aí do Henry Ford. Bom, essa foi a nossa segunda parte da nossa temática 1, tá certo? Agora eu vou passar um resumo para vocês, explicando um pouco mais, um pouco melhor, assim, para a gente fechar essa nossa temática 1, e aí a gente vai para os nossos exercícios, tá certo? Bom, gente, agora vamos fazer um breve resumo aqui sobre o que a gente viu sobre o Fordismo, né? Aqui da nossa temática 1, da nossa unidade 2 e do nosso volume 3. Esse vídeo aqui vai fechar para depois a gente ver agora as nossas atividades e responder um pouco melhor, tá bom? Vamos lá. A gente viu que o Fordismo, né, foi um movimento aí que surgiu depois do Taylorismo, né? Sobre tudo que a gente estudou sobre o Taylorismo, sobre as formas de captar os movimentos e o tempo ali do trabalhador. A gente viu que o Fordismo ele foi criado pelo empresário estadunidense, né, do ramo automotivo, Henry Ford, onde revoluciona ali as formas e o tempo de trabalho, já pegando ali como base o Taylorismo e acrescentando ali outras coisas mecânicas. Bom, ele, como eu expliquei, é um aperfeiçoamento do Taylorismo, de todas as ideias que a gente conhece do Frederick Taylor. Bom, uma das criações dele para aperfeiçoar essa forma de trabalho foi trazer a esteira mecânica. No caso, a criação da esteira mecânica, ela leva aí as peças automotivas para os trabalhadores para que eles já comecem a montagem, o que antes o trabalhador precisava se deslocar para ir até buscar essa peça para começar a montagem ali do automóvel. Então, a esteira mecânica, ela otimiza ali o tempo do trabalhador, né, para que se possa gerar mais lucros, no caso, ter um tempo de trabalho mais rápido. Bom, outra criação do Henry Ford, né, no caso, para revolucionar ali o mercado automotivo, foi a criação do primeiro carro popular, né, o Ford T, que é justamente um carro aliado aí à grande produção de massa em um menor preço, onde outras classes sociais pudessem adquirir um carro, já que era muito visto como um artigo de luxo pertencente a uma determinada classe social. Então, o Henry Ford ele meio que revoluciona essa forma e as outras classes sociais podem ter agora esse carro. Mas justamente veio porque, para além dessa grande produção, se veio uma intensificação muito grande das propagandas e colocando os carros, né, que antes eram vistos como um artigo de luxo, agora como uma necessidade. Então você tem agora um carro popular e você tem agora o desejo de uma necessidade de ter um carro, né, e de precisar ter um carro. Então essa foi uma das grandes, podemos dizer, sacadas aí do Henry Ford para que pudesse vender mais e mais aí, principalmente esses carros populares. Bom, com essa revolução toda e dentro das fábricas, se foi olhando menos para o trabalhador, né? E esse trabalhador que teve aí toda a sua dinâmica alterada. Então, uma das formas que a gente tem de ver essa visão do trabalhador e que a apostila de vocês menciona e que eu expliquei um pouco para vocês é o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, onde vê aí como esse trabalhador ele foi alterando a dinâmica dele na rotina de trabalho
e ele vê, por exemplo, vive em locais de insalubridade, onde tem uma mecânica muito maior aí do trabalho. Então esse trabalhador ele acaba sendo levado à loucura no filme, né? E ele retratava muito sobre o que estava acontecendo nas fábricas, né? As fábricas, elas estavam esgotando a saúde dos trabalhadores. Então, pensando nisso, os trabalhadores eles começavam a se esvair das fábricas, né? Começavam a abandonar ali os seus trabalhos. Então, é a partir daí que o tópico da apostila de vocês traz sobre o sentido do trabalho. Qual o sentido do trabalho aí, tanto para o trabalhador quanto para aqueles grandes empresários? É a partir daí que o Henry Ford, né, ele vê suas fábricas e a baixa procura aí por trabalho, e ele começa a revolucionar mais uma vez os modos de, podemos dizer, de relação entre patrão e entre empregado. Então, um desses modos de revolução seria principalmente a carga horária, onde ele altera e o trabalhador agora trabalha por uma jornada de 8 horas por dia, e também em relação ao salário, que antes era pago $2 por dia, agora seria pago $5 ao dia. Bom, teve também a criação do acompanhamento, né, como eu expliquei para vocês, do acompanhamento deste trabalhador agora que estava na fábrica, sendo que ele não teria que ter uma boa conduta no trabalho, ele não poderia ingerir bebida alcoólica, tá certo? E ele também não poderia, e toda a renda, no caso do seu trabalho, teria que ser destinada à família. Então foi um meio ali que o Henry Ford viu para que pudesse colocar esse trabalhador dentro das fábricas automotivas. Então Henry Ford revoluciona novamente aí as formas de trabalho dentro das indústrias automotivas. Eu expliquei para vocês qual foi o salto do capital dele, né, que foi de $2 milhões para $250 milhões, mostrando aí um pouco de como essas ideias elas funcionaram dentro dos mercados automotivos. Então, esse foi um pouco sobre o que foi o Fordismo. Expliquei também para vocês um pouco sobre o Taylorismo, e agora a gente vai desenvolver algumas atividades aí para que vocês possam se exercitar para a prova aí já no final, quando a gente passar aí para o final do volume 3, tá certo? Então é isso, obrigado e até a próxima.